Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 4 de março de 2020. Vamos começando o nosso programa de hoje, falando um pouquinho do esporte, né? Exatamente da Copa Libertadores da América. Temos aí a dupla Grenal participando na mesma chave, né? Da Libertadores 2020. O Internacional ontem jogando em casa, no Beira-Rio, patrolou, vamos assim dizer, exatamente a Universidade Católica, né, do Chile, que não apresentou, não disse porque veio, porque está numa Libertadores, uma equipe bem fraca. O Internacional mostrou um bom desempenho. E o que acontece? Está aí o Internacional faturando, então, 3-0, 3 pontos em seus redutos. Uma partida aí que o torcedor colorado ficou bem tranquilo, né? Vibrou bastante com essa vitória. E o Grêmio, jogando fora a primeira partida, exatamente contra o América de Cali, lá na Colômbia, ganhou de 2-0. Ganhar numa abertura de Copa Libertadores fora também é uma grande vantagem, sem dúvida nenhuma, né? A equipe vem alvissareira, aqueles torcedores que foram lá, os torcedores daqui, a direção, enfim, o elenco gremista feliz da vida, ganhando essa primeira etapa fora. Então, agora a próxima etapa é exatamente a rivalidade Grenal, na próxima quinta-feira, dia 12, na Arena do Grêmio, o clássico Grenal pela Libertadores da América. São 2 nessa chave, esse é o primeiro. O segundo será, evidentemente, no Beira-Rio, após. O Grêmio recebe o América de Cali aqui, e depois, e o Internacional vai exatamente lá... Não, depois o Grêmio recebe o Universidade Católica. Exatamente, a Universidade Católica, e o Internacional vai lá na Colômbia jogar com o América de Cali. Eu achei interessante essa América de Cali que o Grêmio ganhou. Isso pode ser um indicativo. Ganhou do América, ganhou a Taça Libertadores da América. Pode ser, porque... E contra o time vermelho, assim, ainda mais entusiasmo. Exatamente, ainda, né? Achei bem interessante essa composição. Então... Bem otimista esse teu raciocínio. Largou a primeira partida e ele já está com a taça na mão. Mas quer dizer que... Eu e o Bernardone. O próximo jogo é Grenal, então? Grenal. Na próxima quinta-feira. Eu vou tirar a taça daqui. Então tá aí, minha gente, essa grande expectativa. O que me disse, Percival Pugino? Olha, Nós vamos ver os gols aí da dupla Grenal em então, suas respectivas partidas, mas podemos ir comentando. Pode falar aí. Olha, tem os gols do teu time aí. Aí estamos aí exatamente Que golaço. com Universidade. É isso aí? Tá. O elenco colorado, aí o Guerreiro, Eu sou né? Guerreiro. Fazendo os gols aí, fez 2 gols e fez uma assistência, não foi isso? Então, tá aí. Fez 2 gols. Então... Segundo momento gol foi, importante. Segundo gol, uma entregadinha do goleiro tenebrosa. Vamos convir, não vamos aqui retirar os méritos do Internacional, não. Mas é uma equipe que não tem maior qualidade realmente, né? Não vou dizer também que o pessoal lá da Colômbia tenha, mas enfim, pelo fato de ser fora, perante a torcida adversária, sempre é um... Agora esse terceiro gol aí foi bonito, foi uma linha de passe aí. Foi bonito o gol. Bem, não. Aquele gol bem trabalhado. O treinador Cudê, o vai lá na argentino, linha de fundo, volta para cá, para o outro lado. Está dando uma afinada na equipe colorada, né? Ele está, aos pouquinhos, ele vem implementando o seu estilo, né? O seu esquema tático, né? Time altamente competitivo e agressivo. É a filosofia do treinador Cudê. Marcação alta. Muito bem, vamos ver agora, temos aí então os gols do Grêmio Porto Alegrense. Aí o Grêmio então jogando lá, distante da capital colombiana e fazendo aí 2-0, né? Então o Grêmio, Dormiu a defesa, né? por sinal, o Matheus Henrique fez um gol extraordinário. Eu achei que esse gol ia ser anulado porque tu tinha meio time do Grêmio lá na frente, rapaz. E não teve. Há quem diga que se tivesse VAR seria, né? Seria, Foi um pinga-fogo violento, né? E temos aí um gol maravilhoso, muito bonito. A jogada do Henrique, Everton lá no canto o Everton segurou lá 4 caras ele 4 segurou atletas lá. em roda do segurou Everton. 4 caras Quer lá dizer no que canto. isso mostra que o adversário respeita o Everton, né? Sim, Então, jogador de os seleção. esquemas táticos dos treinadores dizem assim, segura o Everton, porque ali é o grande esquema do Grêmio Porto Alegrense para furar bloqueios, com o talento do Everton. É isso aí, mais ou menos? Eu não entendo de futebol. Né? Não faz conversa. Tu sempre dá essa enrolada. Eu digo isso aqui há 20 anos. O pessoal é que ainda não acredita. Então eu ouço muito o meu filho, porque o meu filho realmente se interessa, entende. Tá? E eu perguntei para ele, né, mas pode-se dizer, já pensando no programa de hoje, pode-se dizer que o Internacional encontrou uma forma de jogar própria agora com esse treinador?
E a resposta dele foi, ainda é cedo, pai, ainda é cedo. Então, ainda é cedo, mas que eu gostei do jeito do time jogar, realmente se notou uma boa diferença. Ontem eu talvez... Não assim, foram só os 3 gols, né? Eu achei que o jogo foi... A apresentação foi domínio muito boa. do jogo. O jogo foi bom. A apresentação internacional foi muito boa, sem dúvida nenhuma. Eu acho que justamente é isso, né? O treinador ele precisa de tempo também. Ele estava pedindo tempo, mas ele pegou também umas pedreiras danadas. Porque tu imagina se o Inter ia desclassificar naquele jogo contra o Tolima. Ia tudo água abaixo. Né? Conseguiu, num sufoco e tal, passou. Agora a coisa está mais estabilizada, porque agora se tu perde um jogo, não é desastre. Né? Aquilo lá, se tu empatasse, era desastre. Né? Exatamente. Então ele está com mais tempo agora para estruturar. Ele mudou o esquema também, tirou aquele negócio dos 2 volantes, né? Ter o Musto e ter o Lindoso. Né? Aquilo ali também, ele mudou aquele esquema também. Parece que isso ajudou muito ao desenvolver do futebol do Internacional. Agora, um esclarecimento aqui para o ignorante. Dessa forma, o Grêmio e o Inter eliminam um ao outro. Não, pode necessariamente não, passam 2. São 4 e São classificam 4, 2. classificam 2. Pode passar os 2. Então seria legal isso aí. Então. Seria bacana. Seria bacana os 2 passar e lá na final se sim, encontrar os 2 de novo, hein? Isso seria bacana. Outra coisa que o meu filho chamou a atenção é que ele está treinando o time sem o D'Alessandro, porque diz ele que com o D'Alessandro presente, o jogo todo vai para ele. Ontem e que teve a equipe precisa diferencial, ter né? outras alternativas. O D'Alessandro não jogou porque estava suspenso pelo cartão vermelho, né? Que tinha Mas diz que ele tem treinado sem o D'Alessandro. Mas o jogo vai para ele porque ele busca o jogo. Né? Sim. Ele é muito talentoso, né? Se o cara ficasse parado, a bola não chegava dele, mas ele busca, joga muito. Joga muito, D'Alessandro. Ainda é um baita jogador. Muito bem, vamos adiante então, dizendo que Barranco, subindo ou descendo a Portagem é o ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco. Melhor show, melhor churrasco, a primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Barranco, Barranquinho, aquele astral que só ali se encontra, né, minha gente? É um ambiente festivo, né, e de grande confraternização, todos se encontram ali no Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. E Sucos Petri está aqui conosco, como sempre, como há 27 anos acontece, que é a bebida de todas as estações, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Ele é uva laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos adiante falando de Algair Engenharia, porque a Algair Engenharia está aí entregando exatamente dentro do prazo suas obras do Fly Design Studios. Esse empreendimento lindo, maravilhoso, que a Algair Engenharia estabeleceu ali na Avenida Ipiranga, exatamente no número 8.339, bem pertinho da PUC. Com obras concluídas no prazo, o Fly Design Studios está em fase de entrega das unidades para seus clientes, com rigoroso padrão de qualidade e automação instalada. Venha fazer parte da família Fly, adquirindo uma das últimas unidades disponíveis ali na Ipiranga, Avenida Ipiranga, 8.339, bem pertinho da PUC, e mude-se para o seu novo apartamento inteligente agora. Ligue para 51 99 616 1250 ou consulte a imobiliária de sua preferência e garanta já a sua unidade no Fly. Para investir, para morar, é espetacular. A localização, tudo é bom, o preço é espetacular, o produto é maravilhoso, só coisa boa no Fly, tá? Então te liga, porque ali você está fazendo um grande investimento e conquistando um espaço maravilhoso para morar também. Muito bem. Jurandir Soares, temos alguma novidade lá dos Estados Unidos aí? Temos. Lá está começando a fervilhar lá em termos de eleições. Começa a se definir. Eu tinha falado ontem que os democratas largaram com 17 candidatos, ontem estavam com 4, hoje já está praticamente com 2. Né? E esses 2 que sobraram, porque o Michael Bloomberg, eu esperava que ele fosse deslanchar pelo poder do dinheiro, né? Ele torrou 700, sabe lá o que é isso? 750 milhões de dólares. 750 milhões nesse períodozinho aqui só de campanha. É loucura, né? Aliás, o Trump deu uma gozada nele, né? Queimou 750 milhões de dólares e continua, né? O Mini Mike. O Mini Mike, ele chama ele, né? Mas ele tem 65 bilhões de dólares. Bilhões, né? Mas mesmo assim é muito dinheiro. É um absurdo. Mas resta saber que se uma parte disso não foi para as televisões dele.
Isso também eles não contam. Claro, isso também sabe fazer. Mas então, agora, quer dizer, com a saída do Bloomberg, ficou, né, o Joe Biden, que é o que está sendo impulsionado agora pelo partido, porque é o moderado. Foi o vice-presidente do Barack Obama, tem uma circulação muito boa dentro da comunidade negra, a comunidade latina, né, e isso soma muito nos Estados Unidos, né, um eleitorado muito forte, muito significativo. E, do outro lado, o Bernie Sanders, que é muito à esquerda para a política norte-americana. Né? Ele seguramente que não... Ele tem aquela história, com quem é que ele tem o apoio? Os jovens. O jovem é aquele negócio, aquela euforia na juventude, né? Aquela história, quem é que não foi comunista na juventude? Revolucionário na juventude. E se na maturidade continuou, porque é idiota. Né? Então, mas o Bernie Sanders é aquele negócio, empolga aquela gurizada e tal, mas é uma coisa muito à esquerda nos Estados Unidos para emplacar como um candidato à presidência do país. Então, acho que vai dar o Joe Biden e acho que vai dar também, lá no final do ano, o Donald Trump. Porque não vejo grandes possibilidades de mudar esse quadro, especialmente por causa da economia americana. Né? É só o fato do Joe Biden ter vencido em praticamente todos os estados que estavam sendo disputados. Acho que o Bernie Sanders ganhou em 3, né? O Biden ganhou em 9 dos 14. E ele ganhou em 13, ou em 4. Ele ganhou na Califórnia, né? Esse Bernie. Mas o discurso dele é tão atrasado que eu ontem escutei e deu vontade de quebrar a TV, só não quebrei porque a TV é minha, porque é um absurdo o que ele disse. Ele queria acabar com as empresas de plano de saúde privado. Ele queria acabar com isso. Bom, hoje já as ações das empresas, dos operadores de plano de saúde subiram 3%, 4%, as bolsas de valores subiram, porque esse cara é uma ameaça. Quer dizer, ele é o perfeito idiota norte-americano. Né? O que ele diz de besteira é uma coisa inacreditável. O sujeito está fazendo um discurso da década de 50, lá, uma coisa inacreditável. Ele quer taxar as grandes fortunas, aquela conversa afiada. Velha pra caramba, que a gente escuta os socialistas há anos, né, com esse trololó, quebrando um país atrás do outro com essa conversa. E o sujeito que é um socialista milionário, porque ele tem... Perto do Trump e do Bloomberg, ele é um chinelão, mas ele tem 4, 5 milhões de dólares, ou coisa parecida. Então, assim, é um socialista milionário. Perto de nós é um bilionário. Sim, perto de nós mas eu digo assim, perto do Trump e do outro, não. Mas eu digo o seguinte, o sujeito tem 3, 4 milhões de dólares e quer atacar as grandes fortunas. É um discurso completamente estapafúrdio que só poderia vir de um socialista. Mas é uma arapuca que é tradicionalmente usada mundo afora há muito tempo, essa de fazer com que se faça uma crítica, e é bem o que o Bernie Sanders faz, ele critica a realidade de um sistema capitalista, uma economia de mercado, que tem problemas disto, daquilo, daquele outro, etc. e tal, mas a tendência sempre é ascensional, é permeabilidade social, tu promoves com emprego e salário, tu promoves uma ascensão, mas tem problemas, como tem problemas na questão da saúde. E a solução para isso aí, o modo de resolver estas dificuldades, estas coisas que podem causar algum desgosto a um jovem angustiado e revolucionário, ele chama a isso de socialismo. Só que o socialismo nunca resolveu isso. Né? Tu só podes avaliar inteligente e racionalmente questões desta natureza comparando uma ideologia com a outra, o resultado de uma ideologia com o resultado de outra, mas tu não podes fazer esse tipo de comparação que eles fazem, porque tu não compara coisas iguais. Né? Então, eles acabam convencendo de que o socialismo é a solução para os problemas da humanidade. Não criaram uma economia que se sustente, todos os regimes que os implantaram foram rejeitados pela própria sociedade. Estas sociedades, quando abandonaram esse esquema, quando se sentiram livres, fizeram uma opção diferente e passaram a ter um desenvolvimento superior, né? Mas esta parte não é contada. E, aliás, não tem um estadista que tenha um nome que não possa ser citado com constrangimento. Porque todos os líderes socialistas
fizeram estiveram horror. envolvidos No poder, em violência, violência. em atos de violência. O Bernie Sanders ele fala nesse troço de que se fosse ainda o Peter Buttigieg e a Elizabeth Warren defendiam um plano de saúde, né, que seja o tipo Medicare, o Obamacare, mas mantendo os planos de saúde privados, né? Mas ele não, ele queria acabar com tudo, para vigorar só o plano estatal. Ele queria fazer um SUS. Só o SUS. Ele queria fazer um queria SUS. fazer um SUS nos Estados Unidos. Acabar com os outros planos. O que é inviável numa sociedade capitalista. Porque, por exemplo, o condenado que está solto, né, durante a época que destruiu o Brasil... Aqui no Brasil, tu quer dizer? Condenado aqui no Brasil. Agora tu voltou para o Brasil. Que está viajando, falando mal do próprio país, com 30 anos de cadeia nas E tu costas. está pagando, se não sabe... E nós estamos pagando, exatamente. Então, esse sujeito disse em uma ocasião que o plano de saúde do SUS era perfeito, né, e que o plano de saúde americano era uma porcaria. A verdade é a seguinte, se tu precisares de um hospital nos Estados Unidos, tu vai ser atendido. Tu vai ser atendido na hora, vão te dar tudo o que precisar. O único problema é que tu vai ficar devendo tudo que eles te ofereceram. Tu não vai morrer, mas a tua conta no banco vai acabar, eles vão tomar a tua casa. Mas dizer que não tem assistência, tem e boa. E mais, eles têm planos de tipo Bolsa Família, né, especialmente para idosos e para as necessidades, tem muito. Tem o aluguel social, esse que se fala aqui, tem muito lá. Então não é assim também. Mas esse é o detalhe que o pessoal muita queixa com relação à caristia do plano do sistema de saúde americano. Tu baixar num hospital... Caro para dedéu. Muito caro. Outro dia, então, teve uma matéria até mostrando que era mãe e filha, a mãe precisava tratar dos dentes, não tratou para poder hospitalizar a filha, porque não tinha dinheiro para pagar os dois, né? Então, realmente, este é um problema nos Estados Unidos. Se tu não tiveres um plano de saúde particular, tu está sujeito a Se tu gastar sabe uma grana que o federal. meu cunhado, que se mudou para lá faz mais de 20 anos, nos primeiros anos, ele pagava lá e aqui no Brasil. Porque ele disse, bom, em último caso, eu pego um avião e vou para o Brasil, dependendo do atendimento que ele precisasse. Então, ele pagou durante anos, devia gastar muito, né? Porque o plano de saúde aqui não é barato também, o privado. Mas para ele ter mais tranquilidade. Aí depois, com o tempo, depois se tornou cidadão americano, aí tu começa a ter algumas vantagens. Até o preço que tu paga pelo seguro de tudo, que também é muito alto, seguro de carro, seguro de casa, logo no começo, é muito alto. Aí aos poucos tu vai montando o teu patrimônio e os teus custos fixos vão diminuindo. Mas não é fácil, não é? Não. E está mais difícil agora com o Trump. Esse é pessoal que gostava de ir para lá, fazer aventura, lavar prato, que pensa duas vezes. Não. Muito bem, vamos adiante falando do Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, o banco que resolve o problema de qualquer situação financeira. Se você quer prosperar, Banrisul, pessoa física, pessoa jurídica, tem dificuldade, pessoa física, pessoa jurídica, Banrisul, taxas absolutamente civilizadas. É o melhor banco. É o Banco do Rio Grande do Sul, o Banco da nossa terra, o Banco do nosso coração e o Banco de todos os gaúchos, né? Então, minha gente, se tinha problema, não tem mais, porque temos aqui o nosso grande Banco do Sul, que, aliás, dá resultados incríveis. Todos os balanços são altamente positivos. Dá uma olhada aí. Sabe o que é a alegria de ver uma lavoura pegando, de ver os filhos e as filhas crescendo e ficando mais espertos do que a gente? A gente sabe. E a gente também sabe que quem é do agro precisa de soluções completas, com linhas de crédito para todas as etapas e necessidades do agronegócio. Venha falar com a gente. Banrisul, o agro é o nosso chão. Muito bem, voltamos aqui na atividade, dizendo que a SPCIR Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição gaúcha, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65. Exatamente, telefone 51-3228-1999 e o site é spcir.com.br. Por que eu digo que na hora de uma necessidade, uma enfermidade, falta da vaga do trabalho, né, surge a importância de um plano de previdência complementar. Então, o chefe de família tem que estar a postos aí, sempre, né, com essa condição de ter um plano para liberar qualquer dificuldade. E aí surge a importância da SPCIR Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. E ainda vamos falar aqui exatamente de
Olina Essência de Vida. É um negócio espetacular. Bom, eu hoje até falando em Olina, eu quero dizer uma coisa para você. Eu hoje fui convidado para um Bota Fora, desculpe, né? Eu tenho um casal de amigos, a Clara e o Rubajares Forge, queridos amigos, estão embarcando para Portugal, e me convidam, a minha mulher, Beatriz, para um jantar hoje. Eu fiquei extremamente envaidecido, né, feliz. O sujeito recebeu um convite, né, um Bota Fora, o pessoal afivelando malas para jantar com eles. É porque gostam muito da gente e fazem esse carinho, essa deferência com a gente, oferecendo esse jantar. Então, minha gente, ó, ok. Vai levar a Olina junto? Olina, por isso que eu estou falando de Olina. Vou comer bastante, evidentemente, sou glutão. Olha aqui, ó, Olina Essência de Vida, né? Bateu aquele desconforto, você sabe, né? Olina é um auxiliar digestivo 100% natural, com eficácia comprovada, que trata os sintomas da má digestão e há mais de 100 anos devolve o seu bem-estar natural. Olina Essência de Vida, seu bem-estar natural, 103 anos, laboratório FESP. Está aí, então, Olina Essência de Vida, na hora de qualquer desconforto. Então, é isso aí. Daqui a pouquinho estaremos reunidos, né? Fazendo, então, participando desse Bota Fora, essa despedida dos amigos que vão a Portugal, Clara e o Bajares Foge. Muito bem. Percival Pugino. Mas o Supremo Tribunal Federal julgou hoje de tarde uma ação que, na verdade, ele reafirmou uma convicção anterior por 9 votos a 1, de que inscrições para criação e fundação de novos partidos, aquelas assinaturas de adesão que são colhidas para que o partido venha a ser reconhecido como tal e se constituir, não podem incluir nomes de pessoas que estejam filiadas a um outro partido. Porque isso era bastante comum antigamente, até que o Supremo deu um parte quieto nesta prática, porque ela criava uma confusão na área. O sujeito muitos eleitores achavam que ao filiar-se num partido, eles se desfiliavam no outro. Quando, na verdade, eles, para se filiarem num partido, eles precisam se desfiliar do outro, né? E isso não estava acontecendo. Então, isso complica muito, pelo que se analisa, a possibilidade de constituição em tempo para disputar a eleição no ano que vem, ou neste ano, principalmente neste ano, dos candidatos que possam surgir desse partido que terá dificuldade para se constituir agora. O Aliança pelo Brasil, que é o partido que o presidente Bolsonaro está criando. Mas faz sentido, não é? Faz sentido, porque como é que tu vai pertencer a 2 partidos? Tu quer te filiar num, tu te filia do outro. E, aliás, eu vou te dizer, eu tenho uma opinião minha, que o Michael Bloomberg não decolou porque trocou de partido. E isso que aqui virou regra, que os caras trocam 10, 15 vezes de partido e o cara começa a não dar a volta para o mesmo partido, não. Uma coisa nunca vista, não é? Ele tem a marca republicana ainda, né? Lá, eles não perdoam. Então, ele saiu do Partido Republicano e foi para o Democrata para se candidatar a presidente. Não vai levar. Não levou, gastou 700 milhões e não levou. Aquela marca é muito profunda lá nos Estados Unidos. Eles, considerando que são só 2 partidos, né? Eu lamento até pela Aliança pelo Brasil, ao que parece seria um partido... Será? Vai demorar um pouco mais. Um partido liberal, conservador, algo que não existe no Brasil, né? Nenhum nem outro, né? Puramente, eu creio que não, né? Qual é o partido liberal que tem hoje no Brasil? Não. O conservador. Não tem. Nós estamos há anos sem um partido liberal, sem um partido conservador. Os que poderiam fazer esse papel foram todos eles cooptados para o Centrão. O Centrão participou de todos os governos desde a Constituinte. Portanto, aqueles partidos que poderiam ser ficaram envolvidos, ora com um programa de um partido de centro-esquerda, ora no período seguinte, comprometidos com o programa de um partido de esquerda. Os partidos que seriam de direita e centro-direita ficaram comprometidos. Então, não houve voz nem liberal, nem conservadora. Reflexo disso, olha para o Supremo, não tem uma voz no Supremo liberal ou conservadora. São todos de esquerda. Todos de esquerda. Bota esquerda nisso, né? Bota esquerda nisso. E o CIE, né, minha gente? O CIE está aí, né? Cumprindo o seu papel, né? Ele cumpre o seu papel social com milhares de usuários beneficiados. É o Centro de Integração Empresa-Escola, que estabelece aí
uma grande vantagem aos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades e procurando os seus espaços, né, suas tendências profissionais. Aí surge, então, a importância do CIE, que é referência no país como modelo nacional do CIE do Rio Grande do Sul, CIE Gaúcho, em organização, gestão, sua estrutura. Vale a pena, dá uma olhada. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem. Esse é um dos programas mais inteligentes, É. mais significativos da educação brasileira, mostrando como a iniciativa privada pode se sobrepor em qualidade àquilo que o Estado faz. Porque o Estado não faz isso. Exatamente. Quando faz, não é assim. O CIE desempenha esse papel incrível, né? Mas Silvas, voltando à questão dos partidos políticos, alguns candidatos que querem concorrer a vereador, pessoas boas, que poderiam ser bons vereadores na próxima legislatura, a partir da eleição que tem agora, têm me procurado para se aconselhar sobre em qual partido se inscrever para disputar a eleição. Olha se isto é uma angústia que se admite num país que tem 33 partidos políticos. E os candidatos olham para os 33 e não encontram um com o qual se afinem. Né? Impressionante. E tem muita gente pensando em criar mais um partido. Aliás, tem 70 e tantos na fila, tentando preencher os requisitos necessários. Nós temos um sistema que estimula a criação de novos partidos, que dá dinheiro para os partidos criados. Né? Então, realmente, criar partido político... E não cobra nem percentual do partido para poder ter representatividade. Exatamente. Né? Então, realmente, isso é uma coisa que preocupa, porque a política precisa de um mínimo de qualidade nos seus partidos políticos. As pessoas não sabem por qual partido disputar a eleição daqui a 7 meses. E o começo da solução seria o fim do fundo partidário e do fundo eleitoral. Aí o partido que tiver capacidade de reunir um número determinado de membros, né, dispostos a contribuir, então esse vai adiante e vai buscar apoios, etc. Agora, fizeram essa história aí, por que nos Estados Unidos tu pode contribuir para o partido, etc. Porque há uma fiscalização, se houver caixa 2, tu vai parar na cadeia. O que eles fizeram aqui? Acabaram com a prisão em segunda instância. Então, nós avançamos e sofremos um retrocesso graças a uma combinação de Congresso com o Supremo lá, porque o Congresso, o Lula dizia que tinha 300 picaretas. A solução estará no dia que forem 200 picaretas, porque aí a maioria não será picareta. Pelo que está se vendo aí, a maioria ainda é de picareta. Tem um grupo bom, pensando no Brasil e defendendo o país. Eu posso citar aqui os nossos 2 senadores aqui, o senador Heinz e o Lazier Martins, nós temos o Marcel Van Hatten, tem o Pedro Westphalen, né? Tem um monte de gente boa. Mas eles ainda não conseguiram formar a maioria. Senão já não teriam... Hoje tiveram que fazer uma combinação aí para aquele negócio dos 30 bilhões. Acabaram fazendo um acordão que o governo não diz que é acordão, mas dividiu meio a meio para cada um, 15 bilhões para o Congresso e 15 para o Executivo. Não dá para engolir. A propósito de partidos, até estava lendo hoje um cientista política brasileiro, mas radicado nos Estados Unidos, dizendo que o que fortalece o bipartidarismo nos Estados Unidos é o sistema de eleição, que o sujeito é eleito, voto distrital, e é um só no distrito que é eleito. Então ele precisa ter o respaldo do partido grande para poder ser eleito. Então isso
fortalece o bipartidarismo. O voto distrital já seria um caminho. Vai ser difícil eles votarem isso aí, não sei porquê. Ficaria mais barata o custo da campanha. É que eles né? querem ter o comando, né? A lista para eles indicar, vai fulano, vai Beltrano. Não, e tinha um monte de gente boa que queria ser candidato na eleição passada, eu conheço vários, o partido não dava dinheiro para eles. E dava sempre para os mesmos. Sim, claro. Então tu não consegue renovar. Agora podia fazer pelo menos um distrital misto, que nem tem na Alemanha, né? Na Alemanha metade é pela lista e a outra metade é pelo distrito. Não, e também o ajuste da proporção, porque o que tem é uma chuva de norte e nordeste lá, que o camarada lá se elege com 7, 8 mil votos. Mas uma coisa que ninguém está dizendo, que para mim é um retrato muito fiel dessa realidade, é o seguinte. Durante os períodos anteriores aos governos do PSDB e do PT, o presidente da República distribuía os cargos, fazia um loteamento da gestão dos ministérios, da administração pública, dos cargos federais no âmbito do Estado. Imagina, há cargos do Estado com partido político. Um troço absolutamente irracional, mas é assim que funcionava. Então, mais os empregos das diretorias das estatais, tudo isso era distribuído aos partidos políticos, que dentro destes locais faziam a política do seu partido, de modo que não havia uma política de natureza nacional, por exemplo, para tratar devidamente da infraestrutura do país, daquelas coisas importantes para que o país proporcione a infraestrutura para o desenvolvimento econômico. Não, isso aí não estava em consideração, o que importava era tu entregares os cargos e com isso tu obtinhas aquela maioria parlamentar para apoiar e aprovar os teus projetos quando chegasse no parlamento, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Funcionava bem? Não, funcionava muito mal. Funcionava muito mal. Não bastasse isso, houve um período no primeiro mandato do Lula em que o mensalão botava dinheiro adicional na mão dos deputados e dos senadores da base do governo. Foi aquele escândalo do mensalão, que, como eu digo, comparado com o que veio depois, parecia maracutaia em jogo de carta num asilo de velhinhos, entende? Porque era uma coisa insignificante perto do que estava em preparação e veio depois, para ter maioria parlamentar. E esse mecanismo, porque isso aí é, na verdade, um mecanismo, é destruidor da democracia. Porque no momento que o sistema só funciona via corrupção, porque o sujeito é comprado com cargo, é a mesma coisa que ser comprado com dinheiro, não muda nada, o que muda é a moeda. Muda a moeda. Não, só muda a moeda. Então, nesse momento em que se institucionalizou esse sistema, ali acabou a democracia, que já não era grande coisa, porque a nossa Constituição não trouxe uma democracia para o Brasil. Esse troço de tu votar 2 anos não quer dizer nada. Começa que o sistema já está distorcido. Tu tem 59 mil pessoas com foro privilegiado, isso não existe em parte nenhuma, mas está na Constituição. Direito adquirido, não tem nas democracias, tem aqui no Brasil. Tu não consegue demitir ninguém. É um horror o que foi montado nessa Constituição. E esse sistema, ele é destruidor e só podia levar onde levou, a falência. Porque um dia o dinheiro acaba. A sociedade percebeu, a sociedade se enojou com isso, a sociedade foi contra isso. E, em parte, se pode dizer que a eleição do atual presidente é produto desse compromisso que ele tinha de não entrar nesse jogo. Que, como disseste bem, causou um dano enorme para a democracia no país. E eu vi isso acontecer porque essa circulação de dinheiro acabava beneficiando o partido do governo, principalmente, óbvio, não? Vai para lá. Quem mora em Porto Alegre, eu vi Porto Alegre. Em Porto Alegre, numa eleição municipal ou numa eleição nacional, você não conseguia, no segundo dia liberado para a campanha eleitoral, você não conseguia colar um cartaz em Porto Alegre, porque tudo estava coberto de belíssimas e maravilhosas e vistosas propagandas do partido do governo, distorcendo o resultado da campanha, porque tu tinhas todos os favores e um fluxo de recursos para alimentar campanhas que, claro, em prejuízo
dos demais candidatos. Então, isso distorceu a democracia. Agora, o presidente não rateou os cargos, entregou os ministérios para pessoas com qualificação para o desempenho daquela função, não entregou para políticos fazerem ali a política do partido, mas para fazerem a política do interesse nacional. Essa é a política conforme foi pensada e posta em prática pelo presidente Bolsonaro. Causou um enorme embaraço, porque os congressistas estavam habituados a isso. Secou a mamadeira, secou a teta da vaca. E agora, e o nosso, e o meu, e a campanha que vem aí agora no fim do ano, como é que nós vamos ter recursos para distribuir e entregar para os nossos prefeitos que estão disputando a eleição, para os nossos vereadores, que vão garantir posteriormente a nossa eleição? Esta chiadeira levou ao que nós estamos agora discutindo e tentando consertar. Infelizmente, o Congresso cometeu um erro de não compreender a realidade e, para isso, foi estimulado pela grande imprensa, que fique bem claro isso, porque a grande imprensa apoiou este movimento. Disse que isso significava que o Congresso Nacional estava assumindo autonomamente as suas responsabilidades na Federação Brasileira. É isso que a imprensa incessantemente falou ao longo dos últimos meses, que era importante que o Congresso se tornasse também ele um protagonista. Engraçado porque lá atrás, quando o presidente era o Lula, quando era a Dilma, eles chamavam isso de toma lá da cá. Os mesmos jornalistas chamavam isso de toma lá da cá. É dando que se recebe, a política do é dando que se recebe, eles condenavam. Quando começaram a pressionar nesse sentido a favor do Bolsonaro, aquilo virou uma coisa maravilhosa. É que o corpo está viciado, né? Está intoxicado com a corrupção. Então, tu tens ali naquele grupo de 513 mais 81, que começa que o número de deputados já é uma aberração, e os senadores também, né? Tem senador demais e deputado demais. Mas uma parte está viciada. Estão viciadas na cocaína, né? Chamada corrupção. Eles não conseguem trabalhar sem comer o dinheiro de alguém. Eles não sabem trabalhar defendendo o interesse daquele que o elegeu. Eles defendem os seus próprios interesses e a sua reeleição. É só o que se vê. Não se vê. Eles querem um mandato para algo mais. Eles não querem um mandato para cumprir o seu dever como representante, não. Eles querem um mandato para algo mais. Não, e aqueles que estão tentando defender o interesse nacional levam no chumbo o tempo todo. Não conseguem produzir. Agora, o que se percebe e que antes não se percebia é que tem muita gente boa defendendo, mas eles ainda estão em minoria. Pelo menos é a sensação que me passa. Eles ainda não têm 308 votos de gente boa pensando no Brasil. Não, senão, porque aí faria uma reforma constitucional e consertaria tudo que está torto ali dentro da Constituição. Né? Perfeito. Vamos adiante falando de auxiliador predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Lá em São Paulo, auxiliador predial, o telefone 11 23 48 4000, e aqui em Porto Alegre, o 51 32 16 610, 00, e o site é auxiliadorapredial.com.br. Uma bela carteira de aluguéis, auxiliadora predial aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e lá em São Paulo. Lá em São Paulo está bombando, né, a auxiliadora predial, grande desempenho, e também a administração de condomínios, compra e venda de imóveis. Por isso, se diz que a auxiliadora predial estabelece que simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. E o Centro Clínico Gaúcho, leia-se CCG, está bombando, né? Oferecendo o máximo sempre para todos aqueles seus conveniados. É uma empresa gaúcha com uma filosofia singular de contemplar cada vez mais a expectativa de todos os seus conveniados, o CCG. E aí estabelece-se o CCG 24 horas. Febre na madrugada, sentiu algum sintoma ou alguém de sua família está precisando ser atendido? É simples. Antes de ir até a emergência, ligue para o CCG 24 horas, o serviço de orientação de saúde por telefone exclusivo para clientes dos planos CCG. É só ligar 0800 888 9599 e você receberá a orientação adequada de onde estiver. CCG 24 horas é fácil e grátis e é para você. Tem mais um VT aí para que você veja mais mensagem do CCG. Dá uma olhada. A palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos.
Temos mais de 1.500 funcionários, em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante? Temos você. Centro Clínico Gaúcho. Cada vez maior, cada vez mais perto. E vamos adiante dizendo que, olha aqui, minha gente, na praia ou na cidade, eu estou falando de vinhos do mundo importadora, tá? A maior do Brasil. Na praia ou na cidade, para deixar seu verão com muito mais sabores e aromas, o que você precisa? Você precisa de um espumante. É a bebida da moda, né? Feito para quem não perde nenhuma oportunidade de brindar o melhor da vida. Siga no Instagram, @Oros Espumantes, e descubra o Mundo Oros. É sensacional. Isso tudo em vinhos do mundo importadora, e tem ofertas nos mais variados rótulos, promoções imperdíveis. E lojas espetaculares com atendimento de primeira grandeza. Essa loja aí é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, belo do estacionamento, um atendimento singular. Essa é da Alameda Lípio César, 213, do bairro Boa Vista, esquina Nilo Peçanha. E vamos agora para a Avenida Getúlio Vargas, 1135, no Menino Deus. Todas as lojas com estacionamento, né, espaço gourmet e atendimento de primeira grandeza. É sensacional, tá? Então te liga sempre com Vinhos do Mundo Importadora, porque lá você tem um atendimento, tem o produto que você imagina, né, para harmonizar aí o seu jantar, a sua festa, etc. e tal. E a Cobasi também está aí bombando, né, que é líder no Brasil no segmento e no varejo pet. A Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais do Brasil. Ela tem lojas em todo o país e agora várias no Rio Grande do Sul. Quase 10 no Rio Grande do Sul. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Então está aí um negócio sensacional com a Cobasi. A Cobasi é sensacional. O mundo pet, né? É líder no país nesse segmento tão importante hoje, inclusive na economia, né? E com a presença do nosso querido Percival Pugina aqui, nós vamos dizer que você tem que sintonizar o blog pugina.org, a melhor informação. O Pugina, né, o Percival, pertence à Academia Rio Grande de Letras, é um grande articulista, escritor, etc. e tal. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos. Você encontra onde? Você encontra em Conservadores e Liberais o blog de Percival Pugina, que é pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. É um negócio maravilhoso, que é a melhor informação, pugina.org. Fala, Jurandir. Data festiva hoje. Festiva. Inauguração da trincheira da Ceará. Que beleza. Que coisa fantástica. Que coisa. Que obra rápida. Que coisa. A minha netinha está com 8 anos. Quando ela nasceu, já fazia 1 ano que a obra estava em andamento. e 2 que já deveria estar pronta. Que coisa. Daqui a pouco está debutando e não saiu a inauguração. Hein? Daqui a pouco está debutando. Não, mas a inauguração foi hoje. Aí, Sim, mas daqui a pouco estaria debutando, né? Mas tem outras obras que pode ficar assim pode ainda, ficar, né? Porque ainda está cheio de obra da Copa. Aí você fez. Eu ainda vou pedir para alguém me explicar como eles conseguiram levar 6, 7, 8 anos para fazer aquela obra. 9 anos. 9? Sim, porque tinha que estar pronto em para 2014, para a Copa do Mundo. Claro. E já estamos em 2020. Então, o início da construção... 3 anos antes da Copa eles começaram. Mas o que aconteceu, meu Deus? Não, eu vou ter que me dedicar. Alguém vai me explicar como é que eles conseguiram isso aí? Aconteceram, pelo que eu sei, algumas coisas até jocosas, né? Porque quando as coisas começaram a caminhar para ficar pronto, a gente passava ali e olhava, está pronto. Parecia. Está pronto, toda aquela parte concreta, visível. Tá? Mas aí parece que houve uma vistoria. O senhor prefeito foi lá e olhou. Vem cá, mas isso aqui não vai encher d'água. Sim, porque era um negócio... Era um buraco. Ninguém se deu conta. Tem que botar bomba. Aí para tudo, concorrência para colocar para as bombas, etc. e tal, colocar as bombas. Muito bem, quando chover e encher, vai ter alguém aí para ligar as bombas? Tem que botar um starter automático para um sistema de bomba. Para tudo, novo serviço, nova concorrência e tal. Aí
Vem cá, mas se começarem a jogar lixo aqui, isso aqui não vai Entupido. acontecer isso ou aquilo, entupido tal e tal. Ah, é verdade. Aí um serviço de gradeamento, uma obra de gradeamento para proteger quem jogasse porcaria para dentro. É uma total e absoluta falta de planejamento. Né? Bom, que tu que é arquiteto, mas é uma coisa inacreditável, porque eu agora me lembrei de uma outra, que também é ali, que quando tu vens ali pela Edu Chaves, eles fizeram um viaduto que tinha por objetivo fazer com que, especialmente caminhões, não entrassem na BR, fossem direto lá para Castelo Branco. Né? Aí, mas só que eles esqueceram de planejar e, por exemplo, perguntar para o sistema de proteção ao voo se aquilo ali não iria interferir na aproximação do aeroporto Salgado Filho. Iria. Tanto que causou um tremendo atraso, botaram culpa na Infraero na época, que não se tinha aquele sistema de aproximação CAT-2, que poderia operar os aviões com um teto mais baixo. Bom, qual foi a solução? Porque aí, lá pelas tantas, alguém do Serviço de Proteção ao Voo disse, não, aqui passou um caminhão com um pouco mais de altura, já interferem no cone de aproximação. Não dá. Então, o que eles fizeram? Vocês podem passar lá para ver. Eles botaram um arco assim, que limita a altura. Resultado, o caminhão não passa, só passa carro. Então, o objetivo principal foi perdido. Onde que é isso? Que eu não consigo Ali, quando tu separar. vai pela Edu Chaves, tu vai pela Edu Chaves, o final vai chegar lá no Boulevard Laçador. Sim. Por sinal, está muito bonito aquilo lá, muito legal. tá tem bacana. Tem um Espetacular. DC-3, está muito Não, legal. esse cenário, aquilo lá. né, com os aviões aterrissando ali. Está muito A bacana. garotada Tá adora jóia, aquilo ali. muito né? jóia. Tu vai lá, tem alga pro chimarrão. Então muito exatamente. bacana. Antes, um pouquinho, tem uma alça, um viaduto que Ah, mas ali o viaduto Leonel Brizola. Não sei o nome, Leonel Brizola. Onde que era passa por cima da Farrapos? Que passa por cima onde da... tinha o laçador, onde tinha o laçador. Leonel Brizola. Exato, então, eles tiveram que botar um limitador de altura. E o objetivo era que passassem os caminhões mais altos. É uma coisa maluca. Os caras Limitador porque o viaduto não aguenta o peso porque do caminhão. porque o viaduto mais o caminhão ultrapassa a altura máxima permitida pelo sistema de aproximação do aeroporto. Ah, tá. Só faltou conversar com o aeroporto que está do lado do viaduto. Não tem explicação. É o caso da ponte do Guaíba aqui, né? Sei que tem outro problema, que está baixa demais, não tem outro. Tá batendo água na ponte. Está batendo água na ponte. Tu faz um lava-pneus ali, né? Meu Deus do céu. Estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Canais 24, 524, da Claro. Então, estamos aí nos principais municípios do estado gaúcho, com a nossa imagem espetacular, nosso áudio sensacional. Invadimos todo o planeta Terra pelas plataformas digitais. Ao vivo 24 horas, em rdctv.com.br, no YouTube em RDC TV Digital e no Facebook e também no Instagram. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Olha, minha gente, voltou à normalidade ali os almoços, né? A capital volta, né, ao seu estado normal. E ali no Hotel Plaza São Rafael, de frente à Igreja São José, no Alberto Bins, 514, Centro Histórico, aquele almoço, aquele buffet espetacular, né? E os grandes eventos que acontecem no Hotel Plaza São Rafael, tanto corporativos como sociais. Então, quer fazer uma grande refeição, encontrar amigos, no almoço, por exemplo, do Hotel Plaza São Rafael, ok? Te liga em plazahotéis.com.br, reservas 3220-7000. E eu vou dizer que na hora de fazer o rancho, não se esquece que só tem um destino. Grupo Zafari, Supermercados Zafari. Melhor atendimento, melhor preço, melhor produto, só coisa boa. Dá uma olhada aí. Mágica aqui, ó. Fiz o Zé Silva desaparecer e eu apareço no lugar dele aqui agora. Né? Zé Silva sumiu. O Zé Silva, deu chá de sumiço no Zé Silvas aqui. Fala, Pigeno. Houve tomada do poder. Tomada do poder. Bom, 18 criminosos de alta periculosidade foram arrastados por uma operação que envolveu mais de 1.500 policiais para serem levados para penitenciárias de segurança máxima federais, fora do Rio Grande do Sul. Helicópteros passando lá por cima de casa, aviões
a Polícia Federal para fazer esse transporte para fora do Rio Grande do Sul, mas, ao fim e ao cabo, é uma boa notícia para todos nós, porque diminui muito a influência que eles terão sobre o crime no Estado. Já em um outro evento anterior, um lote de mais de 20 presos nessas condições foram levados e produziam um abatimento, uma redução nos números da criminalidade aqui no nosso Estado. Então, parabéns à sensatez de fazer esse tipo de procedimento, tirar o bandido de perto da sua área de influência. É uma forma de melhorar um pouco, pelo menos, a segurança pública. Nossa, cidadão, nós que pagamos e que remuneramos, inclusive, essa viagem que eles fizeram. Tudo isso. A viagem também é por nossa conta. Mas é por uma Sim. boa causa, pelo menos. Mas se o Lula pode viajar para baixo, Sim, por pra nossa cima, conta. né? Então, Mas bota a Por despesa nossa nisso aqui, ó. 1.300 homens, viaturas, helicópteros, aviões, tudo. Olha, imagina o custo. Custo da mobilização. Mas é que também não dá para facilitar com essas facções. Né? Sim, claro. Que se tu ter não todo te cuidado, prepara, eles atacam. E, aliás, nesse foram aspecto levar aí, dia 1, como se dizia lá em Santana. nesse aspecto de não facilitar, tem que cumprimentar também o governo, porque manteve tudo em sigilo a operação. Porque lá no Ceará, lembra que eles anunciaram, nós vamos deslocar os caras sem taekwondo. Deu uma revolução lá, uma rebeldia lá, as diversas facções aos quais os caras são ligados e comando, né? Se organizaram, fizeram um estrago dentro do Ceará. Mas E essas medidas de espalhar os líderes de facção pelos presídios federais, inclusive eles ficam isolados, né, nesses presídios, eles ficam sem contato, porque eles estavam comandando o crime de dentro das prisões. Né? Isso tem dado certo, foi uma iniciativa que começou lá com o Sérgio Moro, vamos dizer assim, em parceria com os estados, né, com a Secretaria de Segurança e as polícias estaduais. Caiu em 22% os crimes violentos no Brasil em 2019. Já e o próprio Sérgio Moro disse que uma das principais medidas foi exatamente essa. Porque tem que fazer, porque é o caso, aqui, nossos presídios centrais estão tudo, né, lá tranquilão, as alas são divididas, as alas por facções. Tanto é que o preso, quando chega lá, ele tem que optar qual é a facção que você vai, o bala na cara, os manos, sei lá o quê, né? Então, e eles têm o controle absoluto lá dentro do presídio. Uso de celular, aquele negócio todo. Então, por isso que tem que pegar e justamente fazer isso, colocar em lugares onde haja realmente isolamento, né? São poucas as prisões do país. Mas pelo menos isso está funcionando, né? É que tem muita coisa para consertar. Eu estava ouvindo agora no rádio, os caras sentando sarrafo no Paulo Guedes e no presidente Bolsonaro, porque o PIB ficou abaixo da expectativa, ficou em 1,1%. Então, isso aí é um desastre. E a culpa, é claro, é do Bolsonaro. Não é da Dilma e do Lula, que destruíram completamente a economia do país e faliram. Então, os camaradas herdaram uma massa falida. Como eu já comparei aqui, quando a Dilma saiu ou foi saída, derrubaram o Muro de Berlim. Só que nós não tínhamos a Alemanha Ocidental para ajudar a Oriental falida. Não, somos nós mesmos que temos que sair do buraco. Então, vocês querem o quê? Aí o Congresso passou o ano inteiro jogando contra. Não é? Podiam ter aprovado lá no Michel Temer a reforma da Previdência, foram empurrando, levaram metade do ano para fazer isso aqui no Brasil, que já seria um auxílio. Quer dizer, até hoje estão paradas as reformas. Se não fizerem as reformas, não vai ter crescimento. Se não houver segurança jurídica, e a gente também viu o Supremo Tribunal Federal jogando contra a prisão em segunda instância e tudo mais, isso gera uma tremenda insegurança jurídica. Imagina se tu é um grande investidor e vê essa confusão que não se sabe se o cara vai preso, não vai preso, se tem segurança, se não tem. Tem muitas empresas que não querem mandar os executivos para cá. Tem executivo que mora em Miami e trabalha em São Paulo. Conheço vários. Então, assim, por quê? Porque não há segurança pública. E não há segurança jurídica. E um dos exemplos é aqui a Fraport. E não há segurança política. Também. Qual é o investidor, a pessoa com dinheiro, que quer aplicar os recursos que tem, que vai olhar para a realidade brasileira, para ver o que está acontecendo na nossa política, comportamento do Supremo Tribunal Federal, ver essa soltura de bandidos
não é, todo esse desentendimento no espaço social, vê a chantagem sendo exercida sobre um governo que quer equilibrar as contas, vê um Congresso querendo se adonar de parcelas e fatias do orçamento para depois dispersar isso em prejuízo dos investimentos nacionais, tomando esses recursos do orçamento da União, que na verdade não é da União, é um orçamento dos recursos da sociedade para que a União faça isso, e os congressistas querem tratar daquilo como se fosse moeda deles, né? Para seus fins políticos próprios. Isto é uma indecência, isto é uma indecência. Disse muito bem, general, isto aqui é uma chantagem. Uma chantagem. Quer resolver? Quer resolver? Compra todo mundo. Vocês vão ver se vai ter chiadeira. Compra. Sim, que era o que era antigamente. Quero que era antes. Compra. Alguém tem dúvida de que se o presidente comprar a sua base parlamentar, ele não compra a base parlamentar e não sossega a sua relação com o Congresso? Alguém tem dúvida disso? Eles estão aborrecidos porque isso não aconteceu. Então criaram um mecanismo pelo qual eles podem diretamente meter a mão no orçamento, vão lá direto e dizem que eles estão no exercício da sua soberania. Esse aspecto aí que tu colocas a respeito, né, da responsabilidade do país, da confiabilidade das instituições, quer dizer, a gente teve assim um sopro de esperança quando começou essa Lava Jato. De repente tu vê presidente da Câmara na cadeia, presidente de uma Odebrecht na cadeia e tal. Pô, aquilo deu um ânimo, o país está moralizando. Isso. O país está partindo para uma moralização e isso é altamente salutar. Só que aí começaram, né, a mexer daqui, a mexer de lá, puxa daqui, puxa de lá, e puxando esse tapete, o que deu? Quer dizer, agora praticamente desestruturada. Não, o Brasil é o único país que tem prisão na 28ª instância. Porque está se falando em 4 instâncias, porque se fala na primeira, na segunda, no STJ e no STF. Mas no meio disso aí, quantas etapas, mas né? tem o agravo de instrumento, tem os embargos de declaração, tem os embargos dos embargos, tem os embargos infringentes, tem o agravo interno. Meu Deus do céu, é um Deus nos acuda. Então, e é só aqui que tem isso. Na maioria dos países, a prisão é na primeira instância ou segunda. E o exemplo bom é aquele do cara do futebol aí, que foi lá em Nova York, eu sempre esqueço o nome do sujeito que era... Que está preso lá? Que está preso. O Marim. Marim. O sujeito foi lá para um julgamento em primeiro grau, né? Foi condenado e se levantou para sair. Algema, sai pelos fundos para a cadeia. Ele está na cadeia. Entendeu? Não, ele está em prisão domiciliar. Agora, não, ele não está mais. Ele, não sei se foi... Eu acho que ele está em prisão domiciliar. Antes do julgamento ele estava em prisão domiciliar. Salvo se ele conseguiu pagar alguma fiança. Mas ele pagou a fiança e ficou em prisão domiciliar até o julgamento. Eu até vou confirmar isso, mas eu tenho quase certeza que ele está preso. Ele está recorrendo preso lá. Então, isso aí não existe. O camarada condenado a 30 anos de cadeia vai fazer discurso em Paris e ainda ganha o título de cidadão honorário de Paris. Não me ofereça, olha lá o prefeito de Paris, não me ofereça um título de cidadão honorário de Paris, que eu não vou aceitar. Eu já devolvi uma comenda de Santos Dumont, porque deram a mesma comenda para os petistas. Eu tinha recebido essa comenda por serviços prestados à aeronáutica em 1989. Em 2007, logo depois daquele acidente, daquela tragédia da TAM, ainda não tinham nem identificado os corpos, deram comenda de Santos Dumont para a turma da ANAC, que não tinha feito nada pela aviação, a não se destruir com ela. Porque a ANAC chegou e acabou com a aviação no Brasil. Eu peguei e devolvi a minha comenda. Agora, se me oferecerem uma de Paris, não quero. Não quero ser cidadão de Paris. Mas o presidente Bolsonaro vai a Washington semana que vem e assinar um acordo de cooperação militar. Isso foi ótimo. Uma parceria militar e em produção, inclusive, de armamentos. Brasil e Estados Unidos. Imagina o mercado que isso significa, o impulso que dá para o nosso... O Brasil já tem uma boa tradição na produção de armamentos, né? Agora, tu imagina se tivesse ganho o poste do Lula, que seria a mesma coisa que o Lula, porque ele de cara tiraria como é que chama? Perdão, né? Daria
tem um termo que me fugiu agora. Ele daria o perdão para o Lula já estaria livre. Anistia, acabaria, o Lula estaria livre, solto. Aliás, está livre, mas, quer dizer, na verdade ele está solto, ele não está livre, ele está condenado. Mas imagina o Haddad, né, faria acordos com Cuba, que está falido, que não teria nada a contribuir para o Brasil, ao contrário, só estaria sugando, como sugou durante todo o governo, né, dos comunistas. Teria dado dinheiro para a Venezuela, porque a Venezuela não estaria dando nada para o Brasil, e os países democráticos também não teriam dado nada para o Brasil, porque teria se transformado ou consolidado o socialismo. Então, agora, quais são os parceiros do atual governo? São os países vencedores. Só pode dar certo. Se eu tiver uma empresa em dificuldade e eu precisar de recursos, eu vou me associar com uma empresa bem-sucedida. Não vou me associar com uma empresa falida. E é o que fez o governo do PT durante todos esses anos. Olha, o Ministério da Saúde confirma terceiro caso de coronavírus no Brasil. São Paulo também, né? Os 3 estão lá em São Paulo. Temos agora 530 possíveis casos. Pô, aqui deu um salto, hein? Porque há poucos dias nós tínhamos aí em torno de 40. Aí, de repente, o troço passou para 400. Isso vai se expandir, vai se multiplicar muito, Aliás, a maior vítima do coronavírus é a economia mundial. Né? Porque o efeito da doença atinge um determinado... Estou brincando, tem que descontar tudo, claro, a perda de vidas, etc. Mas o efeito atinge um número menor de pessoas do que a crise que provoca na economia mundial. Essa crise na economia ela vai atingir uma população muito maior. Já está causando danos. Os Estados Unidos, pela primeira vez em 12 anos, reduziu a taxa de juros como uma forma de se proteger, prevendo problemas pela frente. E a China, né? A China que está sofrendo impacto, a indústria chinesa, né? Sim, tem um efeito cascata no mundo inteiro, porque ela é fornecedora de insumos para a indústria mundial. Durante muitos anos, as empresas se deslocaram para a China, onde a mão de obra era barata, e ali produziam parte dos seus produtos, que depois faziam a montagem aqui fora. Isso valia para vários setores de atividade, muitos setores. E uma das coisas boas que o Trump fez foi forçar as empresas americanas a voltar para os Estados Unidos. Ele agiu com dureza nisso aí, conseguiu, e vem daí os Estados Unidos acabou entrando em pleno emprego. E tu sabes que lá na China já estão diminuindo, são maiores os casos de alta do que de contaminação. Já houve uma inversão, mas o problema é que na Itália está havendo um problemão. Os americanos, inclusive, estão segurando voos da Itália, né? Não sei nem se não estão proibidos. Na Alemanha cancelaram muitos voos também. Vi hoje que a Latam, me parece que foi, suspendeu um voo Itália, que elas tinham para Milão? Para Milão foi suspenso. Para Milão. Não, e são medidas que eu entendo que necessárias, porque tu tem que diminuir a circulação do vírus. Né? E ainda que não seja fato que o vírus circula dentro do avião, né? Na verdade isso não acontece. Mas mesmo assim tu está dentro do avião, tu não quer... Não, tu está naquele espaço fechado ali. Tanto que tu pode... Esse primeiro caso brasileiro, eles deixaram em observação 6 passageiros que estavam em volta daquele passageiro. Né? E eu escutei, esse ministro da Saúde é muito bom, né? Esse Luiz Mandetta. Né? Muito bom, ele até hoje de tarde mandou, já tenha calma, nós já passamos por situações mais difíceis, então parece que está bem organizado aqui no Brasil esse negócio. E ele foi atacado porque aquele primeiro caso foi para casa. O primeiro caso de contaminação. E ele deu uma explicação muito lógica. O melhor lugar para ele ficar é em casa. Porque isolar, no hospital, né? As pessoas estão com suas defesas baixas. A possibilidade de contaminar outros é muito maior. Ele vai para casa, fica quieto lá, até passar o período lá de uma semana, 14 dias. Até parece que ele já está bom, esse cara. Assim como os netos, que parece que também estavam sob observação. Então não tem que ter pânico agora que a economia é atingida. Isso é culpa do Bolsonaro, inclusive. Né? Culpa do Bolsonaro, do Paulo Guedes. E o setor ao qual tu é muito ligado aí, que é o setor aéreo e de turismo, sofrendo, né? Os dois, né? Claro, está sofrendo. Os dois são os mais sofrem, né? Porque, claro, tem uma companhia aérea da Ásia que apareceu uma foto
aí na internet, com um monte de aviões no solo, assim, praticamente 1/3 da frota parada, porque não está voando para a China. Então, lá na Ásia está pior. E na Coreia do Sul também tem aumentado muito os casos de contaminação. Tem alguns países lá, na Itália, né? Em plena Europa ali, a Itália também passou a ser um dos países de alto risco, né? E o outro é o Irã. O Irã também é outro que está, assim, com alto índice também de contaminação. Né? Só que a tecnologia ela é muito rápida. Eles vão descobrir uma solução. Ou algum medicamento alternativo que resolve, que era usado para A, pode servir para B e tal. Inclusive, eu vi na televisão que aqui o Brasil conseguiu detectar, descobrir, em 48 horas, o genoma do vírus. Né? Conseguiu fazer um negócio para detectar. Em 48 horas, foi mais rápido tem muita gente que tem muito dinheiro nisso, né? Então tem muita gente pesquisando. Claro. Sim, o primeiro a descobrir a vacina está feito. Né? Eu queria saber qual é o laboratório para comprar ações desses caras. Mas eu sei que eu tinha comprado uma passagem para Sicília, e agora estou na expectativa de ver o que eu vou fazer, o que a companhia aérea vai fazer. Para quando? Para maio. Até maio pode ser que... Eu tenho a impressão que não vai muito longe, vai começar a regredir. Também é uma outra possibilidade em que até maio tudo esteja disseminado e não haja muita diferença entre estar aqui ou estar na Itália. Não adianta, já houve, teve aquela SARS, depois teve H1N1, um monte de... Sim, vários troços que já passaram. O que deu esse susto é que começou lá na China e eles não estavam preparados. E aí houve um avanço muito rápido, porque lá é uma ditadura, eu acho que eles tentaram abafar. É o que diz o seguinte, que no caso da China, que a China tem um desenvolvimento tecnológico enorme na área da engenharia, né? Mas é atrasadíssima na medicina, que ainda é aquela medicina à base das ervas, né? De certos componentes lá, vegetais, não sei mais o quê. Então, com isso, o troço lá se disseminou. Não, e eles não agiram rapidamente. Pelo menos eu entendi que o prefeito lá dessa tal cidade lá até se declarou meio que responsável pelo que aconteceu, porque não deu a devida importância no momento. Poderia ter segurado mais cedo. Quando viu, estava aquela confusão, tiveram que isolar a cidade, aí pronto, aí é tarde demais. Né? Porque se propaga muito rápido esse vírus. E quando nós vimos, deu a hora também. Né? Chegou ao final. Agradecemos a sua atenção, convidamos a estar conosco novamente amanhã, 19 horas, quando a atividade volta ao ar. Até lá, uma boa noite a todos.